Sabe aquelas lições que a gente leva para a vida? Muitas vezes elas não vêm dos livros, mas das histórias que a gente escuta por aí. Hoje vamos mergulhar em algumas dessas histórias para tirar delas 5 pilares, 5 sabedorias que vêm de experiências reais e bem marcantes. Olha que frase forte, hein? Ela vem de um lugar de pressão imensa e já dá o tom da nossa conversa. Com tanto barulho vindo de fora, né? A gente precisa saber para onde olhar. E é por aí que começa a nossa primeira grande lição. Pois é, nosso primeiro pilar é justamente sobre isso: a resiliência diante do julgamento. Como é que a gente navega no meio dessa pressão toda sem se perder? Vamos descobrir agora? Então, o que o técnico do Baraúna está dizendo aqui é bem direto, né? Em ambientes de alta pressão, a crítica vem de todo jeito. Se ele muda o time, criticam. Se ele não muda, criticam também. Então, qual é a única resposta que vale? O resultado lá no campo. O que fica claro pra gente é que ser resiliente não é fugir da crítica, mas saber o que ouvir e o que deixar passar, mantendo sempre o foco no objetivo final. Ok, então depois que a gente aprende a filtrar esse barulho de fora, o próximo passo é olhar para dentro, né? Fortalecer a nossa própria convicção. E é disso que fala o nosso segundo pilar, aquele poder de acreditar numa ideia lá no comecinho, quando sabe ninguém mais está vendo o que a gente vê. É como o próprio apresentador do programa falou, é muito fácil chegar e bater palma quando a coisa já deu certo. O difícil mesmo, o que tem um valor enorme, é acreditar no projeto quando ele ainda é só uma ideia, uma aposta. Isso é mais que apoio, é um verdadeiro ato de fé no potencial. E olha que exemplo prático disso. Pensa só no tamanho do risco, investir tempo e esforço em alguém desconhecido. Mas eles acreditaram, trabalharam juntos e o resultado veio: 611 votos, que depois se transformaram num mandato. Essa história mostra, na prática, o poder que tem acreditar em alguém antes de todo mundo. E essa ideia de acreditar no potencial do outro, ela leva a gente direto para o nosso terceiro pilar. A gente sai um pouco do individual e vai para o coletivo. Porque, no fundo, nenhuma grande jornada se faz sem ajuda, sem uma comunidade. O professor Douglas de Souza traz uma reflexão muito interessante sobre isso. Ele fala contra aquela mentalidade de competição a todo custo, sabe? Aquela de um tem que perder para outro ganhar. Em vez disso, ele defende o que chama de política do ganha-ganha. A ideia é que profissionais, criadores, todo mundo pode se ajudar a crescer junto, porque, no fim das contas, tem espaço para todo mundo ter sucesso. E falando em se ajudar em comunidade, ouve só essa frase: se essa promoção é sua, também é minha, eu vou com você. Essas foram as palavras da Linda Assi para o Sérgio Vasconcelos. Pensa nisso. Ele foi transferido no trabalho e a colaboradora dele não pensou duas vezes. Juntou a família, as coisas e foi junto. Ela viu o sucesso dele como se fosse o dela também, uma jornada compartilhada. E não é à toa que hoje, anos depois, ela é a pessoa de maior confiança dele. Ele nem fala que ela é uma funcionária, ele diz que ela é como uma irmã. Essa história mostra como as comunidades mais fortes são feitas, né, com lealdade, com propósito em comum, e acabam transformando relações de trabalho em laços de família. E o que é que sustenta uma comunidade assim tão forte? Confiança, certo? E isso nos leva direto para o nosso quarto pilar: a força da palavra, a integridade de cumprir aquilo que se promete. Olha só essa outra história do Sérgio Vasconcelos. Tinha uma comunidade de uma igreja que sonhava em ter uma bateria. Durante a campanha, a promessa foi feita. Só que no resultado final, a candidata dele ficou como primeira suplente, não entrou de cara. E aí? Bom, apesar disso, a promessa foi cumprida, a bateria foi entregue, porque, como ele mesmo diz, palavra dita tem que ser cumprida. E esse gesto, esse único ato de manter a palavra, foi o que construiu a credibilidade dele ali e, de quebra, realizou o sonho de uma comunidade inteira. A lição aqui é gigante. A confiança não nasce só da vitória, nasce do caráter. É sobre manter a palavra, não importa o resultado. Ok, então vamos juntar as peças. A gente já falou de resiliência, de acreditar, de comunidade e de integridade. Essa base toda aponta para onde? Qual o propósito disso tudo? Nosso quinto e último pilar responde a isso. É o propósito de servir. O Roberto Lemos, que é servidor público, conta que a grande inspiração dele para servir as pessoas veio de casa, de observar a mãe dele, a Dona dos Anjos. Ele cresceu vendo ela cuidando de todo mundo, levando gente da roça para o hospital em Recife, ajudando quem precisava. Ele aprendeu com ela que para algumas pessoas servir é quase um chamado, é algo que nasce com elas.
E para a gente ter uma ideia da dimensão da generosidade dela, ela não só criou os 7 filhos dela, como também adotou mais 10. Isso mesmo, um total de 17 filhos. A vida dela foi, de fato, um testemunho de serviço, de entrega. E esse legado foi o que moldou o caminho e o propósito do filho dela. Fica muito claro que essa vontade de servir muitas vezes não é uma escolha racional, é um legado. É uma lição que a gente aprende com um exemplo de quem veio antes. Então, depois de passar por esses 5 pilares, resiliência, crença, comunidade, integridade e serviço, fica uma reflexão. Não é só sobre qual pilar precisa de mais atenção na nossa jornada, mas sobre como podemos usar essas lições para construir uma vida com mais sentido, com mais propósito. A jornada, no fim, é de cada um, mas a sabedoria, essa é de todo mundo.